Boa noite a todos. Passando para dizer aí que eu tenho aí canal no YouTube. Quem puder tá me ajudando aí, viu? Passar lá, se inscrever no meu cantinho, deixar aquela cartinha, tá? E conhecer um pouquinho aí dos meus vídeos, das minhas mensagens, tá? Do meu louvor. Vai ser muito bem-vindo, tá? Ao meu canal aí, canal Foco na Mensagem, o Presbítero Edivaldo, onde eu tenho lições EBD, tá? Tenho vídeos, tenho vinhetas curtas, então você pode entrar lá, compartilhar, deixar aquele joinha maroto para mim lá, e vai ser muito bem-vindo aí ao canal Foco na Mensagem com o Presbítero Edivaldo. Também tem um cantinho de oração, tá? Um cantinho de oração. Tenho palavras de missões, palavra de oração e louvores. Então clique lá, compartilhe, eu te espero lá. Mas eu quero aqui compartilhar uma mensagem aqui curta, tá? Mas de grande importância para nós. Evangelho de Lucas, tá? Evangelho de Lucas, o evangelista Marcos e o evangelista Lucas falam do mesmo assunto, só João que não, mas os três evangelhos sinóticos falam deste mesmo assunto. O maior no reino dos céus. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Eles fizeram uma pergunta. Muitas das vezes existem coisas que geram discussões. Isso aqui poderia ter sido evitado, isso aqui. Quem é o maior no reino dos céus? Começa aquele impasse entre os discípulos, perguntando a Jesus: Senhor, quem é o maior? Quem é o maior? E Jesus, para querer ensinar a eles uma lição, chama uma criança. Muitas das vezes nós precisamos aprender algumas lições com a criança, porque a criança é humilde, é simples. E há muitos adultos com atitude de criança e muitas crianças com atitudes de adulto. Eu postei há pouco tempo uma frase que diz assim: tem cara de criança, mas atitude de adulto. Pouco tempo. Eu conheço muitas crianças que têm uma mentalidade de um adulto. E conheço muitos adultos que agem como bebê, como criança. Às vezes tornando até infantil demais. Paulo, Pedro, falou coisas semelhantes a isto. Paulo falou que quando ele era menino, ele agia como menino. Mas quando ele se tornou adulto, ele acabou com as coisas de criança, porque agora ele era um adulto. Então existem pessoas ainda agindo de infantilidade, como se fossem crianças, pessoas barbadas, velhas, como se fossem bebezinho. Mas existem crianças agindo como verdadeiros adultos, com um comportamento de adulto exemplar. E Jesus aqui chama uma criança para ensinar aqueles barbados ali que estão com aquela pergunta: quem era o maior? Se Jesus não chama aquela criança, aquilo ia gerar uma discussão. Mas Jesus trouxe a criança para ensinar o exemplo e o modelo da criança. E Jesus falou, verso 3, em verdade eu vos digo, que se não vos converterdes e não fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se tornar uma criança, mas não nas atitudes,
Mas se tornar uma criança do comportamento, é importantíssimo isso, se tornar uma criança sim, mas no comportamento, não ter atitudes de criança, atitudes leviana, mas no comportamento. A gente vê crianças que dão um show aí de exemplo, de comportamento, de atitude. Porque normalmente a criança é simples. Você saiu com ela, ela passou, daqui a pouco ela está de volta com você te abraçando. Então Jesus, para minimizar aquela situação, ele traz uma criança, chama o menino, coloca no meio da roda, no meio dos grandes, dos adultos barbados, ou barbudo, como diz o outro, e diz: quem não fizer como essa criança, não é ser criança não, mas é ter muitas das vezes um comportamento de criança, não atitudes de criança, mas ter um comportamento de criança simples, para poder entrar no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, Jesus segue aqui no discurso com o discípulo, se tornar humilde como esse menino, este é o maior. É por isso que das bem-aventuranças, no capítulo 5 do mesmo livro de Mateus, Jesus diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o reino dos céus. Vamos lá, Mateus capítulo 5. Vamos conferir se é isso mesmo que Mateus fala lá, evangelista Mateus fala. Vamos conferir, porque a gente não pode falar Bíblia sem conferir, não. Tudo hoje é na base, você falou, tem que conferir. Vamos lá no Mateus 5, vamos ver se o evangelista Mateus fala isso mesmo. Nas bem-aventuranças, ele fala aqui, ó, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha aí. Portanto, está escrito aqui. Ser humilde. Ser humilde. Jesus fala aqui que aquele que não se tornar humilde, como este menino, não herdará o reino dos céus. Humildade não é você andar com chinelo rasgado, sujo, barbudo, cabeludo, dente por escovar, cara suja, roupa rasgada, gola da camisa rasgada. Isso não é humildade, não. Isso não é humildade. Vai muito mais além. Isso não é humildade, não. Isso é falta de zelo pela sua roupa. Humildade. Muitas das vezes as pessoas não querem trilhar o caminho da humildade. Eles partem para o caminho da soberba, da arrogância, da prepotência, e não querem se tornar humildes demais. São muito arrogantes, nariz empinado. Nariz empinado. Precisa descer um pouquinho. Precisa baixar um pouquinho essa prepotência, arrogância sua, descer um pouquinho, porque senão não vai entrar no reino dos céus. Mateus 5,5, eu acabei de ler agora também aqui. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso. O que estava faltando nesses barbados aqui, nesses discípulos? Humildade. Começaram a discutir entre si. Quero o maior. Quero o melhor. Quem herdaria o reino dos céus, o maior? Jesus, para ensinar uma lição para eles, trouxe um menino, colocou no meio da roda e falou para eles: ó, se vocês não fizerem como esse menino, não se converter, vocês não vão entrar no céu. Vocês não vão entrar no céu. E qualquer um, agora ele fala com todo mundo, qualquer um que não se tornar humilde como esse menino, quem se tornar humilde como esse menino, este é o maior. Para quem é o reino dos céus? Para aqueles que são humildes. Humilde. Não arrogante demais. A Bíblia fala de dois homens que subiram junto ao templo a orar. Lembra dessa passagem? Um fariseu e um publicano. O primeiro subiu todo prepotente, com o nariz empinado. Tem pessoas que muitas vezes têm um nariz muito empinado, um eu. O eu aparece demais na vida dele. O eu, aparece demais. Muito grande. É por isso que Jesus falou bem claro.
Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Vai haver uma inversão de lado, de valores. Voltando aqui ao contexto dos dois homens que subiram ao templo oral, o fariseu e o publicano. O primeiro bate no peito, se orgulha, se gaba das suas qualidades. Não precisa se aparecer para dizer quem você é, não. As obras que você faz, eu te digo quem você é. O primeiro sobe no templo a orar, junto com o outro, publicano, bate no peito. Pois é, eu não sou igual a esse fulano aí, não. Eu oro não sei quantas vezes no dia. Eu faço isso, eu faço aquilo mais. Eu faço isso, eu faço aquilo. Começou ele mesmo enumerar as qualidades dele. Ei, não enumere as suas qualidades, porque as pessoas já conhecem você por aquilo que você é. Seja quem você é, sem dizer para o mundo quem você é. Deixa que o mundo olhe quem você é. E não fique enumerando as suas qualidades e dizendo para as pessoas quem você é. Porque as pessoas já conhecem quem você é pela atitude que você deixa. Pelo exemplo que você deixa, as pessoas já sabem quem você é. As pessoas te conhecem pelo aquilo que você é e não por aquilo que você fala. É isso aí mesmo. Está doendo? A palavra está doendo? A palavra é essa mesmo. Aleluia. Voltando ao texto que eu estou lendo, que eu falei agora, do fariseu publicano. Então primeiro começou a se gabar de si, mostrando muitas qualidades. Ei, não mostre as suas qualidades, sabe por quê? Porque Deus te conhece. É por isso que a palavra de Deus diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Quem conhece a sua fidelidade e sinceridade é Deus. Você não precisa sair por aí dizendo para ninguém quem você é, porque Deus conhece quem você é. Aleluia. O fariseu bate no peito, empina o peito. Tem pessoas que andam igual um pavão, todo emplumado, empluma todinho. Não precisa. As pessoas vão conhecer você pelo caráter. As pessoas vão conhecer você pela postura que você deixa. As pessoas vão conhecer você pelo testemunho que você deixa. E não por aquilo que você fala. Se fala ganhasse o mundo estava salvo. Fala não ganha o mundo. Palavras não ganham o mundo. Mas atitudes e exemplos, sim, estes ganham o mundo e conquistam a pessoa. Devemos conquistar as pessoas por aquilo que nós somos. Não querer apresentar demais aquilo que não somos. Porque Deus conhece as nossas obras. No último livro da Bíblia, nas cartas de João, às 7 igrejas da Ásia, está bem escrito, bem claríssimo, quase que no final delas: eu conheço as tuas obras. Aleluia. Jesus dá uma lição aqui nos discípulos, no capítulo 18 de Mateus. E o texto que nós estamos aqui agrupando ele a essa mensagem. Os dois que sobem no templo para orar. O fariseu enumera todas as suas qualidades. E no final, ele achou que por causa das boas qualidades dele, ele seria bem requisitado e visto. Por quê? Ele se exaltou demais e humilhou quem estava do seu lado. Às vezes nós se exaltamos demais, somos prepotentes e arrogantes demais, queremos sempre pisar em quem está do nosso lado, abaixo de nós. Não é assim. Não se chega em lugar nenhum pisando em ninguém ou tentando ser melhor do que ninguém. Um grande filósofo, ele usou uma frase muito importante. Se eu não me engano, foi Platão que falou. Se eu não me engano. Eu só sei que eu não sei nada. Reconheceu que eu só sei que nada sou.
reconheceu que ele não era nada. O fariseu começa a se autogabar de todas as suas qualidades. Até ele tinha qualidades que eram muito bonitas, muito boas. Mas o que adianta muitas qualidades, muita coisa, mas falta muitas das vezes sinceridade, falta muitas das vezes honestidade, falta muitas das vezes caráter, postura, não tem. Aleluia. E ele bate no peito, o fariseu, eu sou o melhor. Ou seja, o fariseu praticamente estava querendo dizer, eu sou o cara. Eu sou o bom, o bam, 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 não é nada. E começa a enumerar as suas qualidades. Mas do seu lado, ele começou a pisar no seu amigo que está do seu lado. Às vezes nós estamos numa certa posição altíssima, lá em cima. E começamos a pisar em quem está embaixo. Mas muitas das vezes esquecemos. Você esquece que você um dia veio lá de baixo, onde está aquela pessoa lá embaixo hoje. Se você subiu, concordo plenamente. Subiu por causa dos seus méritos, mas não te dá o direito de pisar em quem está embaixo. Eu gosto demais de um versículo bíblico que está lá no livro de Abacuque, que diz assim, se te elevares o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor dos exércitos. Quanto mais soberbo o homem é, mais ele vai descer, mais ele vai cair. Um dia a casa cai para o soberbo, para o arrogante, para o atrevido, para o ceboso, para o metido. Um dia cai. Um dia o lado inverte. Aquele que está lá em cima no topo desce. E quem está aqui embaixo, no finalzinho do degrau da escada, sobe. Porque Jesus falou isso. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. E Jesus também fala isso no capítulo 20 de Mateus, na parábola dos trabalhadores da vinha. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Vai lá para a Bíblia, você vai ver lá o que eu estou falando. Estou falando de Bíblia Sagrada. Não estou contando história da carochinha, não. Estou falando de Bíblia Sagrada, não estou contando história da carochinha. Se fosse me contar a história da carochinha, eu não gravava o vídeo. Mas está escrito na palavra de Deus, em Mateus capítulo 20, na parábola dos trabalhadores da vinha. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Naquela referida parábola, vários tipos de trabalhadores foram chamados em horários praticamente diferenciados uns dos outros. Uns foram chamados às 6 da manhã, outros 9 horas, outro meio-dia, outro 3 horas da tarde, e o último grupo de trabalhadores 17 horas. Exatamente. Mas só que os primeiros a ser chamados começou a questionar, porque o último que foi chamado na última hora, que é 17 horas da tarde, recebeu o mesmo pagamento, a mesma quantia igual a quem foi chamado 6 horas da manhã. Mesma coisa. Os que foram chamados 6 horas da manhã, só porque trabalharam mais horas, achou que deveriam ganhar mais do que quem foi chamado 17 horas que trabalhou menos e recebeu igual. Começou a questionar, reclamar. Ah, tá, né? Aí o patrão daquela parábola, Jesus contando essa parábola, falou, é assim, né? Então tá bom, então. Então começa a pagar pelo o último da fila. Os primeiros da fila serão os últimos. E pagou lá pelo último da fila, que foi chamado 17 horas. Sabe por quê? Deus, ele é justo. Se tem uma coisa que Deus ele é justo. Lucas capítulo 18, na parábola do juiz iníquo. Lá está escrito também que Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Ele faz. Voltando para o referido texto, que eu agrupei ele aqui em Mateus 18,
Na parábola daqueles dois homens que subiram ao templo para orar. Tá? O primeiro homem enumerou todas as suas qualidades. Eu não preciso sair por aí enumerando muitas qualidades minhas. Sabe por quê? O mundo já me conhece. As pessoas me conhecem. Pelo meu exemplo, pela minha postura, pela minha índole, pelo meu caráter. Eu não preciso sair por aí colocando uma placa na testa para dizer quem eu sou. O mundo deve conhecer quem eu sou. Vamos para a Bíblia Sagrada? Vamos para lá? São Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz assim: resplandeça a vossa luz. Se eu não me engano é Mateus 5,16, tá? Resplandeça a vossa luz. Aonde? Diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, versículo 16. Aquilo fala de quê? Caráter. Aquele versículo fala de quê? Caráter, postura, índole, testemunho. Voltando para o referido texto, agrupado a Mateus 18. Então o primeiro homem enumera todas as suas qualidades. E o segundo, que está ali junto com ele, no mesmo lugar, orando, começou a falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Reconhecendo seus pecados. E Jesus volta para a conversa que ele estava tendo com os discípulos lá atrás e perguntou: qual dos dois desceu justificado ou foi justificado? O fariseu que batia no peito e humilhava o seu companheiro do lado, ou o que pediu misericórdia reconhecendo seus pecados? Foi o segundo. Agora vamos voltar para dentro do texto de Mateus 18, onde nós estamos lendo o referido texto desta noite. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe, de Mateus 18, 5. Foi necessário Jesus trazer uma criança para ensinar lições para um adulto. Mas pregador, será que uma criança pode ensinar lições para um adulto? Sim. Sendo que o adulto deveria ensinar lições para a criança de exemplo, de postura, de índole, de caráter. Mas há um bocado de adultos agindo como verdadeiras criancinhas, fazendo pirracinha, como se fosse criancinha, bebezinho. E não é. Paulo falou isso, vou repetir novamente. Paulo falou isso. Quando eu me tornei homem, o apóstolo Paulo diz, quando eu me tornei homem, eu acabei com as coisas de criança. Porque agora eu não sou mais uma criancinha. Eu acabei com as coisinhas de criança. Coisinhas infantis de criança, eu acabei com isso. Porque agora eu sou um homem. Aleluia. Falta humildade. Muitas das vezes, falta de humildade. Foi por isso que Jesus trouxe aqui, ensinando para os discípulos, que eles precisavam ser humildes. 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 E o mesmo Jesus ensina isso aqui no capítulo 11 de Mateus. O mesmo Jesus, vamos lá? Vamos para a Bíblia? Mateus capítulo 11, vamos lá. O que diz a palavra do Senhor? Hoje é a palavra, vamos lá. Mateus capítulo 11, versículo 25 em diante, olha o que diz o texto. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, o que ele disse? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Jesus fazendo uma oração. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí ele fala assim, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Mas ele diz aqui bem claro, aprendei de mim, porque eu sou manso e também eu sou humilde. Quem não aprende mansidão e humildade com Jesus precisa voltar novamente a se converter. É por isso que Jesus falou com o discípulo: vocês precisam ser convertidos. Vocês precisam se converter na atitude, ser convertido no caráter, na postura. Ser convertido. Existem 3 tipos de pessoas: o convencido, o convertido e o convençado. Vamos para o último. O convençado é aquele que tem muito papo. Ele só tem papo, garganta, saliva. Sabe levar as pessoas na conversa, no papo, na lábia. Ele é conversado demais, tem muito papo. O convencido é aquele que acha que sabe, mas não sabe. E o convertido, ele é convertido mesmo. Ele mostra quem ele é convertido mesmo. As suas obras falam dele, quem ele é. Mas pregador, onde você aprendeu esses 3 tipos de pessoa? Aprendi com um presbítero que já dorme no Senhor, falecido Néris Pacheco de Medeiro, um homem de Deus, um homem humilde, que tinha uma palavra sábia na hora certa, no momento certo. Trabalhei com ele muitas das vezes. Ele passou pela congregação, eu auxiliei ele, um grande homem de Deus, já dorme nos braços do Senhor, mas um homem sábio, um rurícola, mas um homem sábio. O que era rurícola? Um homem da roça, do campo. Mas um homem sábio, que tinha uma palavra sábia no momento certo. Você podia aprender com ele quando ele abria a boca. Simplicidade e humildade tinha naquele homem. As suas obras, o seu modo de ser, mostrava que ele era um homem manso e humilde. A humildade tem que aparecer nas obras. Humildade não aparece na roupa, na fala bonita, na soberba. Não aparece, não. Tem que aparecer nas obras. As suas obras têm que mostrar quem você é. Aleluia. Esse falecido presbítero me ensinou muita coisa, eu aprendi com ele. Exemplo de humildade. Mas com quem que esse homem aprendeu? Ora, no texto agrupado que eu acabei de ler agora, de Mateus capítulo 11, que Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e sou humilde. E aqui Jesus dá outra lição nos discípulos, no capítulo 18 de Mateus, dizendo: se vocês não se converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum vocês vão entrar no reino do céu. Se vocês ficar com essa atitude infantil, é o que Jesus estava querendo dizer, se vocês continuarem com essa atitude infantil, não vai levar vocês a lugar nenhum, vocês precisam mudar. E a mudança deve partir da onde? Daqui de dentro para fora. A mudança não é do lado de fora não, é de dentro para fora. É mudar a postura, é mudar a atitude, deixar de ser menino, menina, crianção, criançona, e se tornar um homem adulto, com responsabilidade, com caráter, com exemplo, com postura, com atitude. Aleluia. Eu sei que está doendo, mas esta é a palavra de Deus nesta noite. Talvez eu possa estar pregando para mim mesmo, não para você. Porque antes de eu pregar para quem está ouvindo, primeiro eu tenho que pregar para mim primeiro, para saber se encaixa nos parâmetros da minha vida também. Aleluia. Eu jamais vou pregar para alguém se eu não pregar para mim. Primeiro eu estou pregando para mim nesta noite. Primeiro a carapuça está dizendo para mim: presbítero Edivaldo, o senhor precisa ser um homem mais manso, mais humilde, mais simples. Relep, Yahana, Kalasei, Araia, Noumi, Armando, Récia, Prando, Calabácia. Derebia, Subi, Calabando, Ros, Mando, Récia, Calarrácia. Aleluia, a palavra é esta mesmo nesta noite, a palavra é esta nesta noite. Tu precisa mudar a sua postura, a sua atitude, deixar de ser essa criançona, esse crianção pirracento, zangado, zangada.
querendo achar que por causa das suas qualidades você vai herdar o reino do céu. Não vai, não. Precisa ter mudança, mudar. Comece por você mesmo a mudança e comece já. Veja quais são as suas qualidades, se você é manso ou se você é soberbo. Se você é manso ou se você é humilde. Jesus, para acabar com aquela discussão entre os discípulos, coloca uma criança no meio da roda. Ele chamou a criança no meio da roda, um menino, uma criancinha no meio da roda. Porque Jesus viu que aquela atitude daquelas crianças, daquele menino, daquela criança, muitas das vezes é melhor do que a de um adulto. Às vezes a atitude de uma criança que está brincando nos ensina que muitas das vezes nós precisamos ser também igualzinho a ele. É lógico. É óbvio. Porque uma criança é simples. É simples. Já um adulto, às vezes não. É mudar a atitude, é mudar a postura mesmo, mudar, ter mudança, precisa mudar. Esse jeito seu, mas ninguém muda eu. Se ninguém muda você está fazendo o que no Evangelho? Ninguém muda eu sou assim mesmo. Se você for assim mesmo, então você não vai para os céus. Porque precisa mudar. Jesus falou, se vocês não se converterdes e não vos tornardes criança, não é ser criança na brincadeira, não. Mas é ser criança na simplicidade, ser simples. Precisa mudar. Ei, como você está? Como é você? Eu não posso definir o seu caráter, eu posso definir o meu. O seu não, é você que define. É você que deve olhar para dentro de você e fazer uma pergunta nesta noite. Será que eu sou humilde? Ou será que eu sou uma pessoa carrancosa, carrancudo, bravo, zangado? O que precisa mudar em mim para eu herdar o reino dos céus? Muita coisa. Ter atitude. Vamos para a Bíblia? Um certo dia, o profeta Eliseu entra numa cidade e lá tinha uma mulher que não tinha filhos junto com seu esposo. E da janela da sua casa, muitas das vezes, olha, vou fazer uma paráfrase aqui. Muitas das vezes, as pessoas nos observam pelo nosso testemunho, mas existem duas palavras bonitas, testemunho e tristemunho. Qual que é mais bonito? É o testemunho ou o tristemunho? É o testemunho. Às vezes as pessoas conhecem nós na rua pela roupa. Alguém acha assim, mas aquele caboclo lá só anda de terno e gravata, aquela dona só anda de saiona arrastando o pé. O que adianta ter a saiona arrastando o pé, estar dentro de um terno e gravata bonito, mas não tem uma atitude de uma criança? Ou muitas vezes é infantil demais, não tem uma postura, não muda a atitude, o gesto, o modo de ser. Voltando ao texto agrupado que eu estou falando aqui daquela mulher. Aleluia. Um dia ela está na janela da sua casa, ela observa o profeta Eliseu passando na rua. E ela chama o seu esposo e diz assim, vem cá meu esposo, observa aquele homem que está passando aqui, todo dia eu vejo aquele homem passar aqui, na nossa rua, próximo da nossa casa. Pela postura desse homem andar, pelo jeito daquele homem andar. Aquele homem é um santo homem de Deus. O testemunho de Eliseu impactou a curiosidade daquela mulher. O que deve causar o impacto e a curiosidade na vida das pessoas é o nosso testemunho.
devem impactar as pessoas por onde nós andamos ou vivendo. Aleluia. E ela chama o esposo. E, de fato, ele dá o testemunho junto com ela. E, de fato, tem razão, minha esposa. Esse homem parece ser um homem bom, um homem de Deus, um homem santo de Deus. E ela chega a uma ideia junto com o esposo, dizendo o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos reservar aqui uma parte da nossa casa aqui, vamos colocar para ele uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Porque um quarto reserva que nós temos na casa, ninguém está usando, nós não temos filho, nós temos um quarto sobrando na casa e nós não temos filho. E vamos chamar esse homem para ficar aqui, vamos colocar uma mesinha para ele, escrivaninha para ele, um candeeiro, porque não tinha lâmpada elétrica, então era um candeeiro para clarear o ambiente. E uma cama para ele repousar, para ele orar, para ele ler a Bíblia Sagrada. Ele vai ficar sempre conosco toda vez que ele passar aqui na cidade. E assim aconteceu. Eliseu sempre passava naquela casa, repousava naquela casa. Mas Eliseu observa que naquela casa faltava alguma coisa, faltava filhos. Aquela mulher não tinha filhos. E ele profetiza para aquela mulher que ela teria filho, e isto aconteceu. Mas, rodando o texto lá para frente, aquela criança cresceu, se tornou um adolescente, passou mal um certo dia, quando vai levar aquele embornazinho de comida para o pai. Antigamente os roceiros, né? O pessoal da roça ainda faz isso ainda. Os rourícola ainda faz isso aí. Enrola aquela marmitinha num pano de prato, né? Enrola, coloca uma garrafinha de café, coloca na bolsa e vai levar para a roça, porque vai ficar o dia inteiro na roça. Era assim. Levou para o pai que estava no campo trabalhando. Mas aquele menino, não sei se o sol estava quente, mas deveria estar, aquele menino cai, tem uma forte dor de cabeça, nem chega a se aproximar do pai. E rapidamente socorre aquele menino e leva ele para o quarto do homem de Deus. E aquela mulher discretamente não conta para o seu marido o que estava se passando. Resumindo, ela manda preparar o jumentinho, vai até o homem de Deus, ao homem de Deus, aquele mesmo homem que ela viu nele um bom testemunho, porque ela sabia muito bem que ela podia recorrer a alguém que tem um bom testemunho. Ela não ia recorrer a outra pessoa qualquer. Tanto é que ela foi ao homem de Deus, mas no caminho ela é abordada pelo servo do homem de Deus, o ajudante, que vem abordar no caminho com a ordem do homem de Deus. Só que o negócio era com um homem de Deus. Um homem que tinha um caráter ilibado. Um caráter ilibado. Uma pessoa de boa índole. Que nunca viu, ninguém viu ele em rodinha de escandaloso. Não. Resumindo, o final da história. Ele pergunta para aquela mulher: vai tudo bem contigo? Sim, vai tudo bem com teu marido? Vai, e com teu filho? Vai tudo bem. Sendo que depois ela questiona: eu pedi alguma coisa ao Senhor? Eu pedi algum filho ao Senhor? Não mintas, eu disse isso. Eu não pedi nada. Então o homem de Deus manda o servo ir, mas não é a mesma coisa quando a gente manda o servo ir e quando nós vamos. Resumindo o finalzinho, para nós voltar ao texto que nós estamos lendo aqui. O homem de Deus depois vai e ressuscita aquela criança. Voltando ao texto agregado, então muitas das vezes falta em nós o que, gente? Humildade. Ei, humildade não se compra na loja de R$1,99. Não. Humildade não se vende no açougue. Caráter você não compra. Não tem dinheiro neste mundo que compra caráter, já nasce com a pessoa de berço, já deve nascer moldado, a pessoa já deve nascer moldado com caráter. Caráter não se compra na curva. Caráter não está à venda. O homem mais rico do mundo, ele pode comprar o caixão mais bonito, mas caráter ele não compra, não se vende caráter. Já deve nascer com a pessoa, já deve ter na vida da pessoa. Todo mundo tem que ter isso já de berço. E Jesus aqui ensina a esses adultos: vocês estão agindo como infantil.
Ei, discípulos, vocês estão agindo como infantil, como verdadeiras criancinhas. Só que vocês estão tendo uma atitude pior do que aquele menino que está passando o colo da mãe lá. Então, para ensinar uma lição, Jesus chama aquela criança que estava no colo daquela mãe, coloca aí na rodinha, fizeram uma roda entre si, e Jesus falou, ó, qualquer um, tá? Qualquer um. Isso é para todo mundo, tá? Ó, isso é para todo mundo, qualquer um aí, tá? Ó, qualquer um que não fizer como esse menino, não vai herdar o reino do céu. Dá muita gente achando que vai entrar no reino do céu com a sua soberba. Há muita gente achando que vai entrar no céu com a sua bagagem. Ei, no céu não vai entrar bagagem. Soberbo não. A Bíblia diz que Deus, aleluia, essa é forte, segura. Ei, segura. Esta é forte. A Bíblia diz que Deus conhece os soberbos. Aleluia. Que Deus passa longe do soberbo. De calabandori calabácia, rebalácia, remandou, comando récia, alabalá, subiqui, alabandou, comandar, saramando aqueias. Deus passa longe do soberbo. Diz que Deus abate o soberbo, mas exalta o humilhado. Aleluia. Deus abate o soberbo, mas exalta o humilhado. Nesta noite Deus está abatendo a soberba do soberbo. Aleluia. Fazendo eles descerem para ser humilhado, e está trazendo os que foram humilhados para ser exaltado. Aleluia. Quem sabe isso é com você nesta noite. Aleluia. Quem sabe eu estou falando isso para você nesta noite. João Batista disse assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Deixa Jesus crescer na sua vida e desaparece um pouquinho você. Deixa o seu eu. Tem um hino do Nano Azevedo que diz assim: quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo. Desça um pouquinho nesta noite. Deixa de ser você mesmo e deixa Deus ser alguém na sua vida. Mude a postura. Mude a sua atitude. Mas a palavra está doendo, hein, pregador? Não tinha outra palavra, não? Quero dizer que eu estou pregando para mim nesta noite, não estou pregando para você. Eu estou pregando para mim nesta noite. A palavra é para mim. O que precisa mudar dentro de mim? O que precisa mudar dentro de você? Verifique nesta noite o que precisa mudar em você. Às vezes, precisamos mudar alguma coisa que está em nós. Salmo 39. Essa é forte, segura aí, viu? Segura aí, segura aí, segura aí, segura um pouquinho aí. Dá glória aí, dá glória aí. Diga amém se você está entendendo a mensagem. Diga amém se você está entendendo a mensagem. Eu não escutei. Diga amém se você está entendendo a mensagem. Salmo 139. Davi vai fazer uma oração. Ele diz: Senhor, sonda-me, Senhor. Sonda-me. E vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, e guia-me por caminho reto. Senhor, verifica dentro de mim o que precisa ser mudado, Senhor. Tira de dentro de mim o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado em mim, Senhor. Aleluia.
e guia-me por caminho reto, Senhor. Eita glória! Houve silêncio, né? O silêncio é para respirar, porque a mensagem é muito forte, é muito pesada. Mas a mensagem é esta mesmo. Deus me chamou para isso mesmo. Foi para isso que Deus me chamou. Foi para isso que Deus me direcionou para trazer essa palavra nessa noite. Talvez uma palavra de despertamento nessa noite. Não é uma palavrazinha com água pura, não. Água e sal. Porque vai dar ferida, mas depois vai cicatrizar a ferida. O salmista diz no Salmo 139, Senhor, sonda-me e vê se existe alguma coisa ruim, má, dentro de mim. Tira, Senhor, de mim. O autoexame. É você que precisa fazer dentro de você um autoexame e ver como você é, quem é você. Descubra em você quem é você e como você está diante de Deus. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Iraia, sébia, lamandarácia, recanto, lemanda, com inércia, plácia, peremene, iuiquias, no, que anamando, récia, plaios, nóbia, calácia. Ah, Senhor, eu sei que a palavra está ardendo, Deus, está doendo, Senhor, a palavra. Mas a palavra, Senhor, ela limpa, ela purifica, ela transforma. Segura que tem mais. E eu fecho a palavra daqui a pouco, já já. Mas vai dando glória aí. Você lembra de Nabucodonosor? Essa é forte também, tá? Lembra dele? O homem que batia no peito. Eu fiz tudo isso aqui. Eu construí tudo isso. Ei. O eu precisa desaparecer. Precisa aparecer você, a pessoa simples e humilde. O eu tem que desaparecer da sua vida. Faça o eu desaparecer e apareça você, a pessoa simples que você é. Você até era uma pessoa simples, mas começou a entrar o orgulho, a vaidade, a prepotência, a altivez, fez de você uma pessoa muito grande demais. Desce um pouquinho. Desce um pouquinho do salto nesta noite. Desce um pouquinho do salto. Desce um pouquinho do salto. Começa a andar baixo. Não voe muito alto. Voe baixo. Porque isso é um tombo grande. Desça um pouquinho. Voltando ao texto agrupado à palavra. Agregado à palavra, juntado à palavra. Estamos falando de Nabucodonosor, mas o texto principal que eu li aqui é Mateus 18, verso 1 até o 5. Nabucodonosor batia no peito. Eu fiz tudo isso. Toda essa cidade foi eu que construí. E onde estava Deus? Quando o eu está na nossa vida, Deus desaparece. Deus desaparece. Daqui a pouco Deus olhou lá de cima do céu. Né? Quer dizer que esse homem aí não dá glória para mim, não reconhece o meu poder sobre as nações e acha que tudo aí foi ele. Sendo que eu dou inteligência e sabedoria para ele, não me glorifica em nada. Né? Peraí. Deus dá um sonho de revelação tão pesado para ele que ele não entende durante a madrugada. Seu espírito fica perturbado dentro de si. Chamou muita gente que não entendeu o sonho. Aí chama um homem de oração, um homem manso, humilde de oração, Daniel. Um homem que orava 3 vezes ao dia, com seu rosto voltado para a cidade de Jerusalém. Aleluia. E ele deu a interpretação para aquele homem
daquele sonho pesado que lhe tirou o sono durante a noite. Um soberbo que foi dormir, mas não teve paz para dormir. Duvido que o soberbo tem paz para dormir de noite. Duvido. Eu duvido que o soberbo deita na cama e dorme tranquilo. A Bíblia diz que o sono do justo é doce e suave. Diz a Bíblia. Naquela noite, naquela madrugada, Nabucodonosor foi dormir, mas a sua soberba, o seu orgulho, não deixou ele dormir de noite. Teve um sono pesado durante a noite e a madrugada toda. Amanheceu de manhã perturbado dentro de si. Chamou todo mundo para interpretar e ninguém podia discernir o sonho dele. Ninguém. Aí aparece um homem simples, um homem de oração chamado Daniel, que vai lá e dá a interpretação e diz para ele: esse sonho aí, ó rei, ele simboliza apenas um sonho. Ó, Deus está abatendo o seu reinado, está abatendo o Senhor. Tu vai ficar 7 tempos, ou seja, 7 anos. O Senhor vai arrastar e vai viver como se fosse um bicho, como um animal. Até o Senhor aprender a reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. Se você não aprender a reconhecer a soberania e a grandeza de Deus, tu vai continuar arrastando como bicho, como animal. E aquilo aconteceu, porque ele não se humilhou. Passou-se o primeiro tempo, ou o primeiro ano, segundo, terceiro. Quando foi o 7º ano, ele se humilha, reconhece que não tem ninguém na terra nem no céu maior do que Deus. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 24, olha aí, Salmo 24, guarda ele, hein? Do Senhor é a terra, os céus e a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele há ou habita. É dele, é de Deus, é de Deus, é de Deus. É de Deus. No 7º e último ano, aquele homem exaltado, que agora estava sendo humilhado, ele se humilha e Deus o exalta novamente. É assim que Deus faz. Ele faz como ele quiser, quando ele quiser e na hora que ele quiser. Deus vai abater a soberba de muita gente que tem o nariz empinado, pessoas que andam e esticam o pescoço quando vai andar. Parece que está andando com tamanco, não é que você está usando tamanco, não, parece que você está na altura, como se fosse um rei, uma rainha, um Deus. Empina o nariz, estica o nariz. É por isso que você nunca cresce, porque você é exaltado e exaltada demais, nunca cresce. Parece que está crescendo, né? Parece, né? Tá nada. Tá nada. Precisa descer um pouquinho. Desça um pouquinho. Reconheça que primeiro, sem Deus você não é nada. Reconheça em segundo lugar, que se você está galgando alguma posição alta, porque Deus colocou você lá, tu pode até ter subido com seus méritos, mas reconheça que sem Deus você não é nada. Salmo 16, versículo 8 da Bíblia diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso ele está à minha mão direita, eu nunca vacilarei. Eu fecho essa palavra com o Salmo 4, que diz assim: em paz eu me deitei e me dormi, e acordei porque o Senhor me sustentou. O soberbo, ele tem alucinações de noite. O soberbo, ele tem pesadelo de noite. Ele não dorme em paz, não. Ele não dorme sossegado. Por causa da soberba, da arrogância dele, ele não dorme em paz. Ele tem medo até da sombra dele. A sombra do soberbo para ele é um fantasma. Ele tem medo. Mas o humilde não. Aquele rurícola. O que é rurícola? Alguém sabe aí? Rurícola? Rurícola são aquele homem que está lá no campo, capinando, com a sua enxada, pé rachado, unha grande, cabeludo, barbudo, dente podre, descendente na boca, olho vermelho. Está lá capinando a sua roça, mas está lá. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz, glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus.
Está lá na rocinha dele cantando, lá, capinando a sua rocinha de milho, cantando. Aleluia. Aquele caminhoneiro humilde que trabalha cansado para levar o alimento no final do dia, cantando alegre. Aí quando você vê um exaltado que nem glória a Deus dá, levanta o nariz, empina a voz, coloca, acha que aonde ele está pisando a terra é dele. Diz até fazendo barulho. De tão orgulhoso que é, ceboso. Desce um pouquinho. Desce. Desce. Desce um pouquinho até a casa do oleiro para Deus te amassar. Pede a Deus para amassar o seu eu nesta noite, quebrar você, quebrantar você. Pede a Deus para quebrantar você. Mas eu não consigo. Pede a Deus para fazer, Deus faz. Ele tem a forma, como vai quebrar você, como vai trabalhar dentro de você para mudar essa postura e essa atitude sua nesta noite. Amém? Esta é a palavra do Senhor nesta noite. Primeiro para mim, depois para você. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Aquilo que eu não consegui passar para você através dessa simples palavra, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a sua vida, iluminar o seu coração nesta noite. Não se esqueça, se inscreva no meu canal no YouTube, tá? No YouTube, já tem mais de 700 seguidores lá, se inscreva lá. Lá tem palavras, tá? Eu tenho 5 canais, tem palavra, tem louvor. Que Deus abençoe você que desprendeu um pouquinho do seu compromisso para ouvir uma palavra tão simples desta. Mas uma palavra forte, de despertamento e de motivação nesta noite. Primeiro para mim, depois para quem vai ouvir. Não se esqueça, eu me chamo Presbítero Edivaldo, membro da Assembleia de Deus de Madureira, em Barra do Piraí. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família nesta noite. Você que desprendeu um pouquinho da sua atenção para estar aqui ouvindo essa palavra nessa noite. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe sua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Não se esqueça, quando Deus está no controle de todas as coisas, tudo dá certo. Tudo vai certo quando entregamos na mão dele tudo, todo o nosso ser, toda a nossa alma. Amém? Eu vou orar finalizando essa palavra. Deus bendito, de paz, de livramento, de vitória. Muito obrigado, Senhor, porque me dirigiste, me deste uma palavra, Senhor, que de mim mesmo eu não teria nem capacidade de falar tanto, Senhor. Mas através do teu Espírito, Senhor, meu Deus, me dirigiste, meus lábios, meu coração, minha voz, para levar essa palavra, Senhor, meu Deus, aonde ela vai chegar, Senhor. Deus, que primeiro ela causa impacto na minha vida primeiro, Senhor, depois na vida daqueles que vão ouvir. Abençoa todos nessa noite, Senhor, porque a palavra não é minha, Senhor, mas veio do Senhor na minha boca nessa noite. Continua me usando como canal de instrumento, Senhor, meu Deus, que a minha voz, Senhor, possa alcançar lugares, Senhor, porque o Senhor falou comigo, queria me usar, Pai. Aleluia. Então, Senhor, nesta noite, a palavra, Senhor, não é minha, mas o Senhor me deu esta palavra. Muito obrigado, Senhor, por seu vaso. Um canal de bênção na vida dos meus irmãos, amigos e ouvintes da tua palavra nessa noite, Senhor. Abençoa a casa de cada um, Senhor, que se desprendeu para ouvir a palavra nessa noite. Alcança o coração daqueles que necessitam e precisam nesta noite, Senhor, meu Deus, ouvir a tua voz, Senhor. Pai, estamos vivendo aí no meio da pandemia, sim, estamos vivendo, Senhor, mas a tua palavra não pode deixar de ser pregada, porque diz, Senhor, o profeta Isaías, que a palavra do Senhor não volta vazia, porque ela tem um objetivo a cumprir. Permita que esse objetivo seja alcançado nesta noite, Senhor. Assim é a minha oração nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graça e paz. Shalom, shalom, Jesus Christ, for you. Que a paz esteja na vida de cada um, tá? Compartilhe essa palavra, tá? E essa palavra, ela está aqui no Facebook, mas eu vou lançar ela no YouTube, para você
continuar me ouvindo lá. Aqueles que não ouviram essa palavra, ela vai estar no Facebook, mas também eu vou compartilhar ela lá no Facebook. Amém? Deus abençoe a todos. Graça e paz na vida de todos os meus irmãos e amigos que ouviram essa palavra. Eu sei que não deu tempo de pegar. Ela vai estar aí no Facebook, mas também no YouTube para você seguir lá. Ser o meu seguidor lá no YouTube. Clique lá, me siga lá. Vai ser um prazer ter você como amigo lá, me prestigiando, me dando a honra de estar comigo no canal YouTube. Lá no YouTube eu tenho um canal chamado Foco na Mensagem. Presbítero Edivaldo. Lições bíblicas de escola dominical estão lá, tá? Louvores estão lá, oração está lá. Então seja um seguidor meu no canal do YouTube. Você vai ver que preciosidade tem lá no canal do YouTube. Seja meu seguidor. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.